Iniciando mais uma palestra. Hoje vamos refletir um pouco sobre a família, deveres dos pais e deveres dos filhos. Segundo a doutrina espírita, a família é um laboratório vivo de experiências e aprendizado, uma verdadeira escola para a educação dos espíritos, na sua ansiosa busca da felicidade que ainda não é desse mundo, mas pode nele começar. Então, o Espiritismo, ele apresenta a família como instituto abençoado em que as criaturas humanas se reencontram com um programa de provas e expiações, com vistas ao futuro. E a visão reencarnacionista traz o entendimento que motiva as criaturas ao esforço pelo próprio progresso moral, através da renúncia, da boa vontade, da ajuda mútua, do perdão, da tolerância e muito mais, de se alcançar um grau de consciência desperta, né? E é uma consciência desperta pela razão, pela lógica dos ensinamentos espíritas, que leva a criatura a aceitar certas conjunturas decorrentes do passado. Por isso, algumas situações de antipatia, de ciúmes entre os familiares. Atados por compromissos anteriores, os espíritos retornam ao lar não somente aqueles seres a quem se ama, mas também a quem se deve, ou que estão com dívida, não é? Então, à luz da reencarnação, sabemos que a grande maioria das famílias deste planeta Terra de provas e expiações, nós temos espíritos que recebemos, aos quais prejudicamos, desencaminhamos muito, criamos situações dolorosas, e Deus, na sua bondade infinita, Ele vai nos dando oportunidades de reconciliação, para reparar os erros. Por isso, de todas essas dificuldades, né, de relacionamento, de comportamento, sempre lembrar, à luz do Evangelho, quando essas situações estão acontecendo em nossas vidas, um de nós dois foi culpado, não é? Existe uma responsabilidade aí em toda a situação, porque na maioria das vezes nos achamos vítimas e podemos até estar passando por uma situação que, se fôssemos ver à luz do presente, não seríamos merecedores, né, de determinada atitude, comportamento de alguém. Mas, à luz da reencarnação, tudo muda. Com certeza lá atrás, e infelizmente, provocamos alguma situação que esse espírito tem ali as percepções, as vagas lembranças e no presente tem certas atitudes conosco. Mas estamos juntos para nos reconciliar, para consertar esses erros. Então, nas famílias, adversários reaparecem como membros para receber amor, né? Com certeza. Por isso que não são os sãos que precisam do médico, né? São os doentes. E é complicado, porque no dia a dia nós temos ali várias situações que vão testando, né, a nossa paciência,
o nosso egoísmo, a nossa condição de perdoar quantas vezes forem necessárias, como Jesus nos ensinou. Mas lembremos, a família, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Irmãos que se amam ou se detestam, pais que se degladiam no proscênio doméstico, genitores que destacam os filhos em detrimento dos outros, ou filhos que agridem ou amparam pais. Todos esses, todos nós, somos espíritos em processo de evolução, retornando ao palco da vida física para a encenação da peça em que fracassaram no passado. Vejam, essas colocações todas são do livro SOS Família, psicografia do Divaldo Pereira Franco, e essas colocações são da Joana de Ângeles. Esse livro é um livro muito importante de ser lido por todas as famílias, né? O nome já diz, SOS Família. E aqui, Divaldo faz colocações de diversos espíritos, a grande maioria de Joana de Ângeles, e vai nos mostrando a importância de estarmos reencarnados em determinada família. Essa colocação que colocou aqui é muito elucidativa, né? Porque, olha, são espíritos, todos nós somos espíritos em processo de evolução, retornando ao palco da vida física, para a encenação da peça em que fracassamos. A vida é incessante, é eterna, somos espíritos em evolução, e a família carnal são experiências transitórias, em programação que objetiva a família universal. Então, qual é o conselho da Joana de Ângeles? Abençoa com paciência e perdão o filho ingrato, compreende com ternura o genitor atormentado, que não te corresponde às aspirações. Desculpa o esposo irresponsável ou a companheira leviana, perseverando ao seu lado, mesmo que o ser a que te vinculas queira ir-se adiante. Não te retenhas com amarras de ódio ou de ressentimento. Prossegue, tu, fiel no posto e amando. Ou seja, façamos a nossa parte. Tenhamos atitudes positivas, compreendendo a dificuldade de cada um, ajudando no que for possível, tentando despertar a todos os corações com nosso exemplo, perdoando e compreendendo, sim, quantas vezes forem necessárias. Todos nós temos motivos para sermos perdoados, Porque temos falhas, temos comportamentos infelizes. Nós nos preocupamos muito com o que o outro não faz. Eu faço, o outro não faz, mas o problema é do outro. Eu vou fazer o que é certo e vou continuar fazendo o que é certo até o fim, porque Deus e a espiritualidade amiga nos observa e nós vamos prestar contas desta vida que nos foi concedida. Não vão perguntar o que o outro fez, qual foi o comportamento do outro, Vão perguntar o que nós fizemos, qual foi a nossa atitude perante as dificuldades que a vida nos apresentou. Nós pedimos para renascer nesta família, pedimos para receber esses espíritos como filhos, Então, a vida em família é oportunidade sublime que não deve ser descuidada. Então, nós temos que estar muito atentos ao nosso comportamento. O Papa Francisco, em um dos seus primeiros discursos, quando assumiu, ele falou sobre a família.
E tem uma frase muito bonita que ele falou, que particularmente ficou gravada no meu coração. Família é lugar de perdão. Simples assim, não é? É um laboratório onde nós aprendemos a compreender e perdoar, porque é uma convivência diária. Todos ali acabam observando as nossas deficiências, né? Porque é o tempo todo nós acordamos juntos, dormimos juntos, e o lar é um lugar onde a gente acaba se distraindo e deixando que o nosso comportamento mais infeliz acabe acontecendo, né? Porque lá fora a gente tenta segurar no trabalho, na sociedade, no templo religioso. Agora no lar a gente relaxa, né? Quando vê, está tendo aquela atitude infeliz. Então, qual é o caminho? Que todos se ajudem, né? Aprender a conviver. E aí inclui o não julgar, compreender a dificuldade daquele que não consegue ainda ser calmo, ter paciência. E lembrar também, com relação aos filhos, que educação não se impõe, né? Quem ama, liberta. Nós vamos esclarecer, mostrar o caminho certo é dever dos pais, mas impor não devemos, né? Então tudo isso nós temos que ir analisando. E uma situação que é importante de falar, né, que todos têm deveres, os pais e os filhos, porque às vezes os filhos acham que não têm, mas têm. Então vamos ver aqui o que a Joana de Ângeles fala sobre os deveres dos pais. Ela coloca aqui o seguinte, vamos ver. No compromisso do amor, né? Então, todos os pais têm deveres a cumprir em relação aos filhos. O companheirismo, o diálogo fraterno, a solidariedade, a indulgência, a energia moral, que é autoridade, não é autoritarismo, né? Então, os pais, eles têm que ter uma autoridade, os filhos necessitam dessa prática em família, né? Para que eles possam adquirir valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. Importantíssimo a lição dos exemplos. Então, é muito diálogo, né? Autoridade é necessária, porque autoritarismo é diferente, as pessoas confundem autoritarismo com autoridade, isso é muito importante falar. Autoritarismo é falta de afeto, gera conflitos, rebeldia se nós formos impor as coisas. Nós temos que conversar, muito diálogo, né? Liberdade de ação e responsabilidade dos atos. Então nós temos que mostrar isso aos nossos filhos desde pequeno e plasmando, né, na personalidade do filhinho hábitos salutares. Lembrando que se trata de um espírito comprometido com todo um passado, muitas vezes difícil, que está recomeçando a experiência e, dependendo da sua bagagem espiritual, com muitas dificuldades. E que vai depender muito de quem está educando. E lembrar que não é por acaso que nós somos escolhidos para receberem esse espírito como filho. Então é nosso dever falar a eles de Deus, ensinar a humildade,
estudar o Evangelho. Então, muito importante nós escolhermos uma religião e passarmos para os nossos filhos. Não deixar que eles escolham quando crescerem, né? Então, os filhos frequentam a religião que os pais frequentam, né? Importante falar de Deus, de Jesus, ler o Evangelho, fazer a prece. Quando crescerem, se eles quiserem mudar de religião, ou até optarem por não frequentar nenhuma, mas nós faremos a nossa parte, né? A gente precisa mostrar alguma coisa, porque depois eles podem ter opções e vão ter alguma coisa, algum conteúdo no seu coração. Se a gente não mostrar nada, eles também não vão procurar, né? Então é uma dúvida que os pais têm. É um dever nós encaminharmos os filhos a Deus, sim, né? Então, todo pai, ele tem que se esforçar muito na educação dos seus filhos, né? E tem deveres que devem ser exercidos. A cada pai vai ser perguntado: o que fizeste desse espírito a quem te confiei? Isso está no Evangelho, né? E os deveres dos filhos, né? Tão importante de ser falado hoje, porque a grande maioria dos filhos não lembram. E o que a Joana de Ângeles fala, né? Que os filhos, eles têm que ter toda a gratidão, todo o carinho, respeito, delicadeza, afeição para com os pais, né? Então, os filhos têm deveres, sim, intransferíveis para com os pais, instrumentos de Deus que permitiram que eles reencarnassem. Então, no Evangelho também, essas colocações que eu estou falando, está tudo no capítulo Honra teu pai e a tua mãe. Lá eles falam, né, dos deveres dos pais e dos filhos. Está bem claro lá que só o fato desses espíritos que se comprometeram a ser os nossos pais terem nos dado a vida, a oportunidade de reencarnar, nós já devemos ser eternamente gratos. Mesmo que eles não façam mais nada, né? Que está errado, como falamos aí anteriormente, eles têm os seus deveres, assumiram esse compromisso. Mas vamos supor que reencarnaram, esqueceram, se perderam, não souberam conduzir, não educaram como deveriam educar, mas o fato deles ter dado a vida, já teríamos que ser gratos eternamente para eles, né? Então, é muito sério. Nós temos que ter toda a gratidão, todo o carinho, todo o respeito. Claro, existem genitores que apenas procriam, né? Fugindo da responsabilidade. Mas, como nos ensina o Evangelho, não compete, porém, aos filhos julgá-los com severidade, não é? Porque cabe a Deus fazer isso. Nós não sabemos até que ponto aquele espírito é esclarecido, qual a dificuldade deles. Então, nós temos que fazer a nossa parte, como eu falei no início, auxiliar os nossos pais por todos os meios ao alcance, é dever, né? O filho deve ofertar devotamento, renúncias, quando os pais estiverem de idade necessitados. A ingratidão dos filhos para com os pais é dos mais graves enganos a que se pode permitir o espírito na sua caminhada evolutiva. Então, o conselho da nossa querida Joana de Ângeles é que nós amemos e respeitemos os nossos pais. Quando fortes, que sejamos ali companhia para eles. E quando fracos,
que propiciemos toda a proteção e todo o socorro de que necessitam, né? Enquanto eles estão sadios, presenteie-os com alegria e a consideração, e se enfermos, com assistência, dedicação e a sustentação preciosa. Em qualquer situação ou circunstância, na maturidade ou na velhice, afeiçoa-te àqueles que te ofertaram o corpo de que te serves para os cometimentos da evolução. Como o mínimo que podes dispensar-lhes, expressando o dever de que te encontres investidos, né? Ou seja, é nosso dever cuidar dos nossos pais. Então fica aqui a nossa reflexão desta noite e nossa gratidão a Deus por termos tido uma família que aceitou nos receber, mesmo não sendo perfeitos, com as suas dificuldades de entendimento, mas com certeza tentaram fazer o melhor, né? E estamos aqui hoje tendo a oportunidade de evoluir, de aprender. Quantos espíritos estão aguardando a encarnação? Muitos, esperando que alguém os receba. Então, jamais digamos, né, eu não pedi para nascer, que não é verdade. Nós sabemos que nós imploramos para nascer, né? Então, fica aqui a nossa gratidão a Deus e a Jesus por essa oportunidade bendita do renascimento, e a nossa gratidão e todo o nosso respeito para com os nossos pais. Façamos o melhor e tenhamos a consciência tranquila de que cumprimos o nosso dever, e os pais que cumpriram o dever de encaminhar os seus filhos a Deus, de ensinar o Evangelho, de contribuir para que todos nós possamos alcançar a evolução, nos tornarmos homens de bem, deixando o homem velho para trás. Que a tua paz, Senhor, envolva todos os corações que nos ouvem. Que assim seja. Olá, hoje eu trouxe uma passagem aqui do livro Seja Feliz, Diga Não à Depressão, do capítulo 2, Você é a pessoa mais importante desse mundo. Tá? Então não é uma questão egoística, né, de a gente analisar as situações, de olhar as nossas vidas. Pelo contrário, né, saber que somos abençoados por Deus com a oportunidade da encarnação, de estarmos aqui, tendo a oportunidade dos aprendizados, do convívio, das buscas, da superação. Isso que representa a encarnação para cada um de nós. Uma oportunidade. Passamos por muitas situações, muitas delas difíceis, outras, em outros momentos, compartilhamos bons momentos, situações agradáveis e felizes. É assim que nós vamos vivendo, por momentos, né? A felicidade, ainda, para cada um de nós é uma conquista. Até porque a nossa conscientização referente ao que ser feliz é muito limitada, dentro do nosso conhecimento, dentro daquilo que sabemos. Então nós conduzimos, achamos a nossa felicidade dentro daquilo que se limita o nosso conhecer. Mas a partir do momento que nós vamos ampliando o nosso campo de conhecimento, tendo outras oportunidades de saber outras situações referente a nós mesmos, com certeza essas possibilidades se ampliam.
E é isso que a doutrina espírita vem a fazer a cada um de nós. Um convite para que possamos refletir e pensar um pouco sobre nós, sobre o nosso meio, sobre as pessoas que estão conosco, sobre o planeta, enfim, sobre esse momento que nós passamos. Esse é o convite que a doutrina espírita vem fazer a nós. Então, a felicidade, nesse momento para cada um de nós, ela está embutida em momentos. Passamos por momentos felizes, outros nem tanto, mas depois retomamos uma calmaria, trazemos essa felicidade, enfim. E vamos aí nessa, chamar de uma montanha-russa, né, onde nós passamos por muitas e muitas situações. Mas o importante é saber que acima de todas essas situações, é uma oportunidade abençoada para cada um de nós, pois nós somos co-criadores da nossa caminhada, das nossas encarnações, das nossas vidas. E esse capítulo ele é bem interessante, porque fala da importância de cada um de nós, de estarmos aqui, tendo essas oportunidades. Então vamos lá. A luta pela sobrevivência está transformando o homem num ser solitário, inseguro e indiferente. A degradação da vida em comunidade, disseminação da desconfiança, estímulo à competitividade destrutiva e aumento da insegurança. Tá? Então, são algumas situações que nós estamos acompanhando, acontecendo aí no nosso meio, né? Estímulos referentes à competitividade. A questão somente do ter, né? Do ter e não do ser, tá? Então, quando olhamos somente a questão do ter e não do ser, então leva a situações que nem foi formalizado aqui no texto agora. Estimula a competitividade destrutiva. Lembrando que você ser competitivo, enfim, buscar, trabalhar, ok, mas dentro de um equilíbrio. Mas aí já está partindo para algo em desequilíbrio, uma competitividade destrutiva, ou seja, desequilibrada, e o aumento da insegurança, né? Então é um outro ponto, aumento da insegurança. Quando nós não conseguimos os resultados que almejamos, quando nós falhamos em determinadas situações, e vamos falhar porque não somos perfeitos, não vamos acertar o tempo todo, não vamos conseguir tudo sempre. Haverá momentos em que perderemos, que erraremos, que necessitaremos seguir outros caminhos. Isso, a gente tem que ter em mente que isso é normal para cada um de nós, tá? Então a vida vai nos direcionando, tá? Mas é importante nos atentarmos à questão não somente do ter, mas o mais importante que é o ser, quem somos, né? Sermos acima de termos, para direcionarmos as nossas conquistas, que são muito importantes. Sim. Tá? Então esse é um cuidado que nós devemos nos atentar. Hoje a maior parte das pessoas vive correndo atrás de prazer, luxo, poder e posição social. Essa correria atrás de bens transitórios que os ladrões roubam e as traças corroem, faz com que nossa sociedade viva em constante estado de preocupação. Cresce a angústia e a felicidade parece impossível, tá? Então, a angústia, a ansiedade, tá? Então, isso tende a aumentar, né, muito, né? E são portas abertas à depressão, a desequilíbrios aí das mais variadas formas e espécies, né? Então, é um cuidado a se atentar nas nossas buscas, naquilo que nós estamos almejando e como estamos almejando. Por causa dessa correria, os valores espirituais permanecem adormecidos, sobrepujados pelos da matéria, que dia após dia aproxima-se do aniquilamento e da morte. Então, esquecemos, olhamos apenas a vida material, mas devemos sempre ter em mente quem somos. Somos seres espirituais, encarnados, vivendo uma nova experiência
de muitas que já tivemos e que teremos adiante, segundo as nossas necessidades. Tá? Então nós somos seres espirituais. Então, sendo seres espirituais, por que aqui estaremos? Se não para aprendermos mais sobre esses sentimentos, sobre as coisas espirituais, né? Tudo que Jesus veio nos trazer, enfim, tudo que o amor significa, a forma como nós devemos olhar o nosso próximo, enfim, né? Então, tudo que sobrepõe a questão do ter, né? Não somente o ganho material, mas aquilo que eu posso fazer além desse ganho, né, material. Uma outra conquista que é tão importante, é mais importante que o ganho material, que é a questão espiritual. Então nós estamos aqui para trabalhar os nossos sentimentos, o nosso apego, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, enfim, todas essas situações que já trazemos, mas que através dessa encarnação temos a oportunidade de trabalharmos essas situações, visando o nosso bem. Quando crianças em nossa mente, realizamos todos os nossos sonhos, mas quando crescemos, esses sonhos se atrofiam ou são esquecidos, esmagados pelas informações negativas que nos chegam a todo momento, anunciando crises econômicas, guerras, fome, miséria, abandono, preconceito, doença, violência e crueldade. Vivemos numa sociedade amedrontada de futuro incerto. Então, somos bombardeadas por situações pessimistas, negativas. Então, é um outro cuidado, para não entrarmos nessa onda de pessimismo. Ao contrário, né? Vamos tentar vibrar de uma outra forma. Vamos acreditar, cada um acreditando que pode ser diferente. Acreditando que isso é passageiro. Assim como outras situações que nós já vivenciamos aqui no nosso planeta, que pareciam ali ser impossíveis e difíceis de acabar, mas passaram. E o que ficou foi apenas aprendizados. Então vamos renovar essa questão dentro de nós. Aprendemos, por que não? Ao invés de entrarmos numa onda pessimista, ao entrarmos numa onda de esperança. Acreditarmos que tudo pode ser diferente e trabalhar, sim, por essas mudanças, fazendo a minha parte. Eu não preciso esperar que tudo aconteça para que eu possa agir. Eu posso agir e fazer minha parte, que com certeza eu vou estar contribuindo. E cada um em seu momento, em sua busca ali, vai chegar a alguma conclusão. Tá? Então, essa onda de pessimismo aí exige um cuidado para que não possamos entrar numa sintonia, numa vibração bem complicada. Dentro de nossos corações, desenvolve-se a crença de que a vida não vale a pena e a felicidade é impossível. Mas isso não é coisa dos tempos de hoje. O homem sempre quis saber onde e como encontrar a felicidade. As sugestões lhe chegam pela boca de filósofos e profetas, mensageiros divinos que apontam ao homem, o caminho da paz e da felicidade. Mas, por algum motivo, o homem não compreende a mensagem, permanecendo inseguro e lacrimoso e isolado. Tá? Então, se nós pegarmos aí, que nem ele fala, os profetas, os mensageiros, o nosso mestre, Jesus, que nos trouxe os ensinamentos, há quanto tempo Jesus nos trouxe esses ensinamentos que são imutáveis? E hoje temos a oportunidade de poder seguir, de poder entender, de poder olhar essa questão. Qual a mensagem que Jesus quis nos trazer? E aí sim, nós vamos trabalhando as nossas conclusões, nós vamos olhando, enfim, tomando uma decisão sobre aquilo que vem a nós. Ou então, como o próprio Sócrates, né, se nós pegarmos no Evangelho, tem ali as passagens dele, que ele foi considerado como o precursor do Espiritismo, que falava que o homem não é as suas roupas ou o seu invólucro, mas o seu espírito. Tá? Ou então Jesus, nosso mestre, que falava sobre o amor, sobre a esperança, sobre a questão da felicidade, das nossas buscas, né? Trabalhar os nossos sentimentos, enfim, tomar outras decisões e outros caminhos que iriam
fazer com que a gente sentisse mais intensamente essa questão da felicidade que todos nós almejamos. Afinal de contas, quem não quer ser feliz? Todos nós queremos. Mas essa felicidade é uma construção. A felicidade está em algo que vai estar sempre conosco e não algo que vai se degradar com o tempo. Tá? Então, por isso que ela é uma construção. Por isso que nós vamos, pouco a pouco, ali construindo essa felicidade que irá perdurar para sempre conosco, né? Quando nós conseguimos compreender, né? Trazer todos esses, se utilizar desses artifícios que a doutrina nos oferece, dos estudos, enfim, tudo que nós estamos sendo ali amparados para conseguirmos compreender essa situação e trabalharmos ela conosco. Então é muito importante, né? Tudo que o meio é como se parássemos e analisássemos tudo o que está acontecendo e veremos que tem muita coisa boa acontecendo com nós também. Não só situações difíceis, tá? Mas quais são as nossas buscas? O que nós nos assemelhamos, tá? Jesus, o maior mestre de todos os tempos, declarou que a felicidade não é deste mundo, ensinando ao homem viver em busca de valores eternos que tragam a felicidade plena e não apenas o prazer fugaz, arrebatador e imediato. Tá? Então, é aquilo que nós acabamos de comentar. A felicidade plena e não apenas o prazer momentâneo. Muitas outras reflexões em torno da felicidade poderiam ser exaustivamente citadas, mas todas elas nos indicam que estamos procurando no lugar errado e da forma errada. Talvez a felicidade plena não seja possível, pois a vida na Terra nos impõe uma série de dificuldades, a começar pela própria transitoriedade de nosso corpo físico, que adoece, envelhece e morre. Mas depende de nós amenizar nossos males e sermos tão felizes quanto pudermos sobre a Terra. Então, podemos começar agora, né? Independente da idade, da onde estamos, como estamos, da classe social, independente de todas essas questões. Podemos começar agora e darmos novos capítulos à nossa vida. Para melhor, depende de nós. A felicidade é um jeito de viver. Então, algumas questões bem importantes aqui, enumeradas sobre essa questão. A felicidade é um jeito de viver. É uma conduta, uma maneira de estar agradecido a Deus e a quem lhe estende a mão, e também a quem o abandona, pois certamente nesse abandono está a possibilidade de você descobrir a força que existe em seu interior. Tá? Então, essa felicidade, essa construção não está somente nas coisas boas, mas nas outras coisas, nas situações muitas vezes difíceis da nossa vida, onde requer ali o nosso esforço, para buscarmos uma compreensão, a nossa dedicação nas melhorias, no trabalho íntimo, né? Então, ainda mais nessas questões mais difíceis que requer ali o nosso maior esforço, mas com certeza é onde está o maior e mais necessário aprendizado. São nas dificuldades, tá? Que enfrentamos. Não digo que não, viemos aqui só para sofrer e passar por situações difíceis, não. Mas nós viemos aqui para aprendermos. E Deus nos concede essas oportunidades visando o nosso bem. Muitas situações ali difíceis que nos parecem intermináveis, sim, todos nós temos, todos nós. Mas elas vêm e vão. E quando nós nos dedicamos, trabalhamos essa questão, enfim, mudamos, ou então aceitamos, perdoamos, ou seguimos a nossa vida, com certeza saímos mais experientes e mais fortalecidos de cada situação que a vida venha nos oferecer. Né? Então, é isso que ela frisa sobre a felicidade, que ela é feita de aprendizados e de momentos, mas todos visando o nosso bem maior e a nossa verdadeira felicidade. Ter o necessário para a vida material
e trazer a consciência tranquila devem bastar para sermos felizes. Mas ninguém será feliz se não acreditar nessa possibilidade. Experimente acreditar que há dentro de você muita força, beleza e luz. Com certeza, tá? Então, termos o necessário para a vida material e trazer a consciência tranquila devem bastar para sermos felizes, dentro de um equilíbrio. Não é errado ter. Não é errado você trabalhar e ter suas conquistas. Jamais há de ser errado isso, né? Mas é o equilíbrio que nós não podemos perder, tá? Ninguém será feliz se não acreditar nessas possibilidades, né? Então, o que eu preciso para ser feliz, né? Como que eu estou trabalhando essa felicidade, né? Quais são as minhas buscas e como estou agindo para consegui-las, né? Então, uma reflexão para cada um de nós. Experimente acreditar que há dentro de você muita força, beleza e luz, tá? Ao invés de achar que não temos condições, ou que somos perdidos, ou que não há esperança, porque eu perdi uma oportunidade, uma chance, eu errei, eu não vou ter mais volta. Vamos abolir esses pensamentos, né? Vamos substituí-los pela esperança. Se eu não conseguir agora, por que eu não posso conseguir depois? Se eu trabalhei dessa forma, me dediquei, mas não deu certo, será que Deus não prepara um outro caminho para mim? Então, ideias esperançosas devem povoar a nossa mente para que possam manter ali os nossos sentimentos em equilíbrio e fazer que nós possamos nos manter aí firme nessa caminhada e não darmos muitas brechas àquelas ideias pessimistas, porque elas vão nos arrastando para outras situações mais difíceis, tá? Então pode-se começar com um pensamento e pode se estendendo, tá? Então há muito cuidado. Promova uma reforma em sua maneira de pensar, mais uma forma aí de trabalhar os nossos pensamentos. Olhe para dentro de você, conheça a natureza dos seus pensamentos mais íntimos. Elimine os que lhe empurram cada vez mais para o fundo do poço. Seja seu melhor amigo e motive-se para superar todos os obstáculos e desafios. Compreenda que a vida é dinâmica e que nenhum sofrimento permanece conosco para sempre. Então, nós todos temos potenciais de melhorias. Precisamos apenas acreditar nesse potencial, nos nossos potenciais e trabalhar essas questões para que possamos superar as nossas dificuldades ou uma situação difícil ou algo que necessitamos trabalhar. E o mais importante, que para isso nós não estamos sós. Não se considere infeliz por estar experimentando a dor e o sofrimento. No momento presente, entenda que toda experiência dolorosa nos oferece grandes oportunidades de crescimento. Com certeza, né? Então, aprendemos que nada é por acaso. Então, se nada é por acaso, por mais que não tenhamos a compreensão das situações difíceis que passam conosco nesse momento, mas eu posso agir de uma outra maneira. Eu posso não deixar que os outros me atinjam se eu tiver um comportamento diferente. Acreditar naquilo que eu faço, no que eu estou buscando, respeitando o próximo, mas fazendo a minha parte. Esse é o convite que todos nós recebemos. Uma reflexão sobre quem somos, como podemos trabalhar, nos direcionar e o que podemos tirar, né? Como podemos nos sair de todas essas situações. Pois a felicidade é comum, é algo comum a cada um de nós. Então, não perdamos a forma de acreditarmos em nós. Que possamos não perder o querer e a renovação de nós. Pois é para isso que aqui estamos. Vamos nos aceitar e vamos deixar abertas as portas de esperança, de trabalho e de renovação para cada um de nós. E vamos ver que não é necessário ficar daquela forma para sempre, que eu sou castigado por isso, por aquilo.
que eu sofro, que eu não tenho jeito, que eu não consigo mudar, que eu vou ser assim para sempre. Não. Nós não somos, nós apenas estamos. E quando eu estou, eu posso mudar para ser. Ok, pessoal? Então, nós, nesse momento, cada um é o melhor de si, de tudo que já passou. É o melhor que nós podemos ser agora. E com certeza é muito importante que nós estamos vivenciando, trabalhando e seguindo. Então vamos caminhar sempre, pois momentos vêm e vão, e tudo é uma construção para cada um de nós. Então vamos encerrar e agradecer a Deus e a Jesus pelas oportunidades. Vamos confiar no nosso potencial de melhoria e trabalharmos por essas melhorias tão necessárias a cada um de nós. A encarnação é uma bênção. Vamos buscar o nosso direcionamento e um sentido nessa encarnação. E com certeza estaremos frente a frente com muitas possibilidades e oportunidades. Pedindo a Deus que nos fortaleça, dê coragem e força para cada um de nós, para seguirmos a nossa trajetória. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus.